Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à sexta parte da série de conceitos de programação. Hoje eu vou falar sobre os tradutores e sobre a linguagem Assembly. Então, vamos começar. É importante saber que as linguagens de programação não trabalham sozinhas no computador. Para que elas consigam realizar as suas funções é necessário ter os tradutores, que são os compiladores ou os interpretadores. E também é preciso ter conhecimento sobre o processo de compilação, tipos de programação, lógica de programação, algoritmos, programas, dados, instruções, comandos, variáveis e constantes. Por isso que eu comecei falando sobre as definições importantes. Tem que ter uma base sólida sobre o que é uma lógica de programação, o que é um algoritmo e que é uma linguagem de programação. Nada mais é do que um método padronizado para expressar instruções para um computador e também um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Ela permite especificar precisamente sobre quais dados um computador vai atuar, como estes dados serão armazenados ou transmitidos e quais ações devem ser tomadas sob várias circunstâncias. Aqui eu resumi como serão aplicados aqueles conceitos que precisa ter uma base sólida. Então o ser humano tem uma ideia e com raciocínio lógico utiliza da lógica de programação para criar um algoritmo que através de uma linguagem de programação define um programa de computador escrito em código-fonte que é traduzido por um compilador ou interpretador para a linguagem de máquina que é executada pelo computador. Então, pessoal, vou começar a falar sobre os tradutores. Há 3 tipos de tradutores: os compiladores, os interpretadores e os montadores. Mas qual é a função dos tradutores? Então, pessoal, como o próprio nome já diz, os tradutores irão traduzir. Mas traduzir o quê? Traduzir a linguagem humana, que são as linguagens de alto nível, como Java e JavaScript, para a linguagem de máquina, que é o código binário, os bits zeros e uns. Mas como ocorre esse processo de tradução? Ocorre o comando em linguagem natural escritas em linguagem de alto nível. Em seguida, ocorre a tradução através dos compiladores ou interpretadores, dependendo da linguagem. Após a tradução desta linguagem, ela se transforma em linguagem de máquina, ou seja, em linguagem de baixo nível. Quando a linguagem é definida, os tipos básicos de dados são ligados às suas palavras reservadas. Por exemplo, números inteiros são ligados ao identificador int, números reais são ligados ao identificador float, e assim por diante. Quando o compilador ou interpretador da linguagem é escrito, os valores são ligados a representações de máquina. Por exemplo, o tamanho de uma variável em bytes do tipo int é determinado no momento da implementação da linguagem. Quando os programas são escritos em algumas linguagens que apresentam tipagem estática, os nomes de variáveis são ligados a tipos, os quais permanecem ligadas a esses durante toda a execução do programa, quando os programas são compilados. Os comandos e as expressões de tais programas são ligados a sequências de instruções em linguagem de máquina equivalente. Quando o código de máquina é carregado, as variáveis estáticas são atribuídas a endereços de memória. A pilha de tempo de execução é alocada a um bloco de memória, assim como o próprio código de máquina. Quando os programas são executados, as variáveis são ligadas a valores. O código-fonte do programa é escrito em uma linguagem de alto nível, depois é convertido para o código binário por meio de outro programa tradutor, que vai gerar o programa que vai ser executado naquela máquina específica. Eu coloquei um exemplo da linguagem de médio nível C#, no qual era traduzida para a linguagem de máquina. Uma simples declaração de variável de um double, que é um real, salário e um ponto e vírgula dá esse monte de conjuntos de bits zeros e uns. E aqui
é necessário um tradutor. Então, pessoal, eu vou falar agora sobre o montador. O montador, ele tem uma função específica. Então, qual que é esta função? O montador, ele faz a tradução da linguagem de montagem, que é o assembly, para a linguagem de máquina. Ele não é um tradutor igual o compilador e o interpretador. Ele só realiza essa tradução da linguagem de montagem assembly para a linguagem de máquina. Eu coloquei aqui assembly versus assembler. A assembly é a linguagem de montagem, é quem o montador vai traduzir. O assembler é o montador, é o nome do tradutor, ou seja, é o tradutor da linguagem assembly para o código de máquina. Então, a assembly é traduzida para o código de máquina através do tradutor assembler. Mas, afinal de contas, o que é esta linguagem assembly, ou também conhecida como linguagem de montagem? É uma notação legível por humanos para o código de máquina que é utilizada por uma arquitetura de computador específica para programar códigos que serão entendidos pelos dispositivos do computador, como, por exemplo, os processadores ou microprocessadores e os controladores. Para ele ter esta comunicação, ele precisa do assembly, pois o computador ele só entende linguagem binária. O assembly ele tem uma equivalência de 1 por 1 da linguagem binária. Mesmo assim, ele precisa do tradutor. Esta equivalência é mais em relação à velocidade. Você traduzir uma linguagem Java que precisa de um compilador e de um interpretador para a linguagem binária demora mais do que traduzir um assembly, que ele tem códigos mnemônicos mais próximos da linguagem de máquina, e através do montador assembler ele vai ser traduzido para o código binário e realizar esta comunicação com o processador. E tem esta função específica de auxiliar as linguagens de alto nível a se comunicarem com o computador. Então, como é feita essa tradução? A linguagem assembly é traduzida pelo seu montador chamado de assembler, no qual irá converter os símbolos mnemônicos em seus respectivos opcodes, que são os códigos de operação, calcula os endereços de referências, realiza ali outras operações até ser gerado o código de máquina, para que o computador entenda e realize as instruções que foram passadas. Então, a função do assembly é utilizar os símbolos mnemônicos, que são códigos legíveis que vão ser substituídos para o código de máquina, que são os bits zeros e uns. Eu fiz uma comparação aqui usando a linguagem Java, como que ela seria escrito em linguagem assembly. Então, é bem diferente ali a estrutura da linguagem Java, que precisa de um interpretador e de um compilador, do que a da linguagem assembly, que utiliza somente o montador assembler. Então, estes símbolos, eles são muito mais amigáveis, muito mais rápidos e fáceis de serem traduzidos para os bits zeros e uns. A linguagem Java ela já é mais próxima da linguagem humana, então essa exigência de ter um interpretador e o compilador para realizar a sua tradução. Aqui eu fiz uma comparação daquele mesmo código, mostrando como que é feito em linguagem assembly e como que ele é em código binário. Então, um simples exemplo de Hello World equivale a esse enorme conjunto de bits zeros e uns. Então, a linguagem assembly ela consegue, de uma forma mais rápida, converter para o código binário. Então, aqui eu fiz um resuminho do passo a passo como acontece a tradução do assembly para o código de máquina. Então, o montador assembly obtém a próxima instrução da linguagem assembly. Depois, ele traduz para as instruções correspondentes em linguagem de máquina e executa as instruções em linguagem de máquina. E vai repetindo este passo até o fim do programa. Agora, os interpretadores são utilizados pelo Java, por exemplo, e também são outros tipos de tradutores.
Então, o interpretador também irá converter o código para a linguagem de máquina, mas esse processo irá ocorrer aos poucos, pois o mesmo irá realizar a conversão analisando linha por linha, e não o programa inteiro, diferentemente do que ocorre com o compilador. Então, vamos ver como que é o resumo do passo a passo dos interpretadores. Aqui ele vai obter a próxima instrução do código de fonte em linguagem de alto nível, depois ele traduz para as instruções correspondentes em linguagem de máquina, executa as instruções em linguagem de máquina e depois vai repetir este passo até o fim. Agora, quais são as vantagens dos interpretadores? Correções e alterações são mais rápidas de realizar, o código não precisa ser compilado e consomem menos memória. Suas desvantagens: a execução é mais lenta e necessita sempre ser lido o código original para ser executado. E quais são os interpretadores? Então, eu citei dois exemplos: o Java, que tem o Java Virtual Machine, que é JVM, e o Python, que tem o interpretador Python. Então, começando a falar sobre os compiladores. Como funciona o sistema de compilação? O compilador converte todo o nosso código de uma vez, ou seja, ele que seleciona o nosso código inteiro, converte-o para binário e guarda o resultado em um único pacote, como se fosse um arquivo zipado, que é enviado para o nosso cliente final, já pronto para ser executado. Então, ele é diferente do interpretador. O interpretador, ele lê linha por linha. O compilador não, ele lê o código inteiro e depois ele vai converter para binário. Então, quais são as vantagens do compilador? O código compilado é mais rápido de ser acessado. Ele impossibilita ou pelo menos dificulta ser quebrado e visualizado o código-fonte original. Isso é muito importante para que não tenha nenhuma forma de hackear ali o programa na hora dele ser compilado. Ele permite otimização do corte pelo compilador e compila apenas se o código estiver sem erros. Por exemplo, quando você coloca para executar, se ele conter erros, ele não consegue prosseguir. Ele fica em vermelho, te mostra ali exatamente onde está o erro, qual que é o erro. Então, basta você ler as mensagens ali e você consegue ir exatamente na linha e consertar o erro informado. Então, vamos continuar. Quais são as desvantagens? O processo de compilação é composto por vários níveis. Se houver erros, o código é novamente compilado. Exemplos de linguagens compiladas: o C, C++, Pascal, o Java, ele é interpretado, mas ele também é compilado. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje falando sobre os tradutores, compiladores, interpretadores e a linguagem assembly. No próximo vídeo eu vou falar sobre o processo de compilação, não deixe de assistir. Se você perdeu as primeiras partes da série falando sobre definições importantes e linguagens de programação, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir e até um próximo vídeo. Tchau!